Shalom, shalom, gente. Boa noite a todos vocês. É, Antes de nós iniciarmos, né, eu quero que você já faça algo diferente hoje. Eu quero que você, se possível, coloca um óleo ungido um pouco no seu coração. Faça um pouco aí na região do seu coração, um pouco de óleo ungido. Shalom a todos vocês, Lediane, Nilzete. Hoje nós vamos mover algo alinhado com o coração. Eu quero que vocês passem um pouco de óleo ungido e qualquer coisa não precisa de um desfibrilador, né, gente? Deixa o céu desfibrilar mesmo. Vamos mover esse coração. Então, abre tua Bíblia desde já em Êxodo capítulo 7, o verso 14 e 15. Nós observamos aqui, né, esse texto que ele fala da a primeira praga, né, gente? Fala da questão, né, do faraó, aquela parte em si de faraó para com Moisés, né, da liberação, né, do povo. E faraó, nós observamos aqui um tema que nós iremos ler, e é dele que nós iremos trabalhar hoje. Versículo 14 do capítulo 7 de Êxodo diz assim: Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Até aqui. Essa palavra aqui, obstinado, ou o coração obstinado, é o contexto que nós iremos trabalhar, né? O coração duro, o coração pesado, o coração opressivo, né? O coração realmente é de pedra. Essa obstinação aqui, que é essa primeira parte aqui, que é essa palavra, né? Ela é mencionada. E aqui aconteceu algo com o faraó, né? O coração dele ficou insensível à palavra do Eterno. Então, desde já, quando o nosso coração, né, ele se torna insensível, ele é um coração obstinado. E a obstinação, né, ela endureceu. E aqui esse coração e essa estrutura ligada a Faraó foi usada para esse contexto em que ele, na história em si, né, ele queria impedir que os israelitas saíssem do Egito. Aqui a gente pode observar que tem uma indisposição. O coração obstinado, ele traz uma indisposição, ou seja, o faraó estava em uma indisposição para ouvir a palavra de Deus. E aqui nos deixa um alerta já. Nós não podemos ceder a essa indisposição, gente. Às vezes nós achamos que é algo tão longe, mas esse ataque do orgulho, do coração obstinado, ele é algo que também pode se alinhar aos poucos. Ah, Senhor, eu te busquei tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mudei, eu
profetizei em teu nome, eu fiz aquilo, eu orei, eu madruguei, eu fiz tantos processos de libertação, eu fiz tudo, 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 tudo. Aí vai chegando um momento em que uma dificuldade chega. Aí a gente é puxado para trás e o coração vai endurece. Aí acontece mais uma coisa, né? Os desertos da vida. Aí o coração fica, né, opressivo e vão acontecendo coisas e mais coisas e a gente vai esfriando. O coração vai se tornando um gelo petrificado. O calor da palavra, o fogo do Espírito Santo não penetra nesse coração mais. A obstinação, né, kabed em si, no hebraico, né, é um peso. O coração pesado, o coração insensível, duro. Essa obstinação, quando nós vamos para um dicionário mesmo português, sabe o que significa? Significa uma pessoa teimosa. Significa uma pessoa inflexível. Significa uma pessoa que não cede. Significa uma pessoa renitente. Eu quero só, não vou me alongar para isso, mas eu quero que você entenda. A palavra renitente, ela vem de uma raiz de renite. Renite ou renitente. O coração duro, ele faz com que ataque o corpo. E aí vai atacar a, né, a janela, os olhos, a vista. E aí vai fechando todo o discernimento. Evidentemente, podemos colocar aqui como o espelho da alma. Ele ataca esse espelho que é a retina, que aqui é provocada pelo excesso de luz. E aí a rinite ataca a sensibilidade, né? Se move na sensibilidade da luz. A pessoa começa a ter conflitos. E isso ataca aonde? Inconsciente. O inconsciente dela é renitente e que ela não entende, inflexível, que não cede, vai chegando a um ponto, vai, chegar um momento que, bum, rinite. Mas é algo que está num termômetro já, é uma chaleira, né? Ou uma panela de pressão, melhor dizendo. Chega um momento que o inconsciente. Tem uns desenhos, né, que acontece isso, né, que esquenta a cabeça, os desenhos ficam vermelhos e aí nos ouvidos. Isso quer dizer o quê? Os desenhos já ensinam algo. Afeta aqui os vasos auriculares. Os nossos vasos auriculares, né? Ou seja, é o ouvir a palavra. Entende que é pelo ouvir? O faraó não ouvia. E pelo não ouvir, os nossos ouvidos, eles são transportadores de energia vital para os olhos. A ligação entre o olho e o ouvido é crucial. E aqui é a profundeza, né, da luz. Se nós não conseguimos ouvir, nós também não conseguimos receber essa luz.
E aqui é no sentido espiritual. Os raios do Espírito não incomodam. Ou seja, eu não suporto a luz do Pai das luzes, né? O Eterno. E quando entra, fica insuportável. Eu quero a escuridão, eu quero a escuridão. Eu não suporto me expor à luz espiritual. É algo que vem, né, como um ataque. Quanto mais palavra, quanto mais conhecimento, porque é o conhecimento que liberta e faz as pessoas saírem de certas dimensões que atacam a rinite. Entende? O obstinado é alguém que, mesmo ouvindo uma direção de Deus, lembra do ouvido? Ele decide caminhar, olhar o seu próprio coração. E o coração é enganoso. Entende a ligação aqui? Gente, isso daqui é para vocês entenderem. Coração, ouvido, olhos. E aí a ligação da mente. Aonde está? Inconsciente. Sempre vai querer levar você para trás, o inconsciente. Sim, as vertigens estão ligadas ao movimento dos olhos em relação ao labirinto dos ouvidos. Sim. A ligação do ouvido aos olhos. Que aqui, né, não me atento a essa questão, porque já é um outro ponto, né? Tem outro sentimento que está ligado com os labirintos da fúria, né, da loucura, né, do se perder, do estar perdido e por aí vai, que tem outros tipos de sentimentos ligados a essa questão aí, que está ligado ao desequilíbrio, né? Abram agora, gente, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Eu creio que muitos de vocês que estão conosco há um tempinho sofriam muito disso. E sem entender, nunca mais sofreram. Ah, foi a mão. A gente colocou a mão na cabeça, aquela coisa, aquele auê. Não. A palavra, a palavra, a palavra. O ler a palavra. Por isso que eu digo a vocês, gente, leitura da palavra. Vai penetrando nos nossos olhos. E como letras hebraicas vão entrando na nossa retina. E vai alterando, vai modificando o canal, os canais de comunicações, né? Entre olhos, mente, ouvido e coração. Olha aí, a Tássia era uma delas. Terrível, né? Hebreus capítulo 3, do verso 2, diz assim, ó, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel e em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Olha que incrível aqui, gente. Vou repetir os 6 para vocês entenderem. E devagar. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual a casa somos nós. Gente, isso aqui é muito forte. Espera. Se Cristo tem uma casa
e a casa somos nós. Como está a nossa casa? Entende que é um templo? Exemplo, eu fumo, eu bebo, não sei o quê, não sei o quê. É como você cuida do seu templo. Gente, isso aqui não é uma questão, a minha religião impede de eu beber, a minha religião impede de eu não sei o quê, a minha religião. Gente, não, é templo. Entende? Mulheres, não é com qualquer homem, porque é um templo. Ou seja, eu me valorizo, né? Eu olho no espelho, linda. Eu olho no espelho, né? Eu digo, nossa, eu sou templo. Não é qualquer pé de chinelo, né, que vai, né? Porque eu sou templo de Deus. Então, alguém aqui, entende? É profundo aqui. É isso que vocês devem entender, que isso daqui serve para a vida, serve para autoestima, identidade e para propósito. Porque eu quero que vocês entendam que Deus ele reservou, né? A gente brinca assim, né? Para toda, né? Para toda panela uma tampa. Então, o ruim é que a gente escolhe, né? Errado. A gente escolhe errado. A gente não escuta pai, não escuta mãe, e o nosso coração obstinado faz com que a gente, né, faça escolhas erradas. Mas não foi Deus. Nossas escolhas. Coração obstinado. A gente olha para as coisas e não, né, para a pessoa em si. Ou nós olhamos para querer fugir de uma realidade da nossa casa, né? Eu vou fugir de casa, porque meu pai e minha mãe, assim, 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 tal, vou escolher o primeiro que aparecer ou que, né? E aí eu vou embora daqui. Tem N coisas que acontecem, né? Só é alguns exemplos. E o nosso coração fica obstinado. Continuando, se guardamos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Gente, na verdade, nós vamos ter que passar, porque é no deserto que vem a limpeza, sabe? O deserto é a libertação. Vamos ser espremidos. Só que, na verdade, a gente não sabe como e até que ponto. Nós nos limitamos e queremos, na verdade, dizer: não, até aqui eu sei que o Senhor vai trabalhar. Nós queremos ter o controle, né, da situação e de tudo e dizer: não, eu estou na libertação, mas eu sei que aqui não vai mexer, porque, né? Aí o Senhor vai lá e se exporta, vamos. Aí o Senhor tira na parte que nós estávamos mais acomodados. Gente, mexe tudo, né? Mas vai mexer nas finanças? Muitos, a maioria perde o equilíbrio, porque não entende o propósito. Na verdade, não entende, porque é no processo, caminhando no processo, que o Senhor vai revelando todas as coisas. Nunca o Senhor revelou tudo antes, né? É no processo, é na caminhada. Você dá um passo, o Senhor revela, o Senhor. E aí por aí vai. Versículo 9: onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no
coração. Gente, onde é que estava o erro do povo do Egito? Coração. O engano. Eles também não conheceram os meus caminhos. Olha só. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que é que afasta? O coração obstinado e incrédulo. E a palavra aqui, incrédulo, é apstia. Palavra grega que significa, gente, falta de fé. Sabe quando a gente é apertado, que é para nos gerar fé, a gente entra na descrença e não acreditando mais em Deus? A gente desconfia dele. Gente, no momento de gerar, o neném tá pulando na barriga. Eu vou nascer. A dor aumentou, evidente, né? Porque tá sendo apertado, né? Tá entrando no Getsemane, né? Aí vem o quê? Aí vem apstia. A gente não entende os propósitos do Senhor para com a nossa vida. A gente entra na infidelidade, na incredulidade, na falta de fé, na descrença. E aí a gente vai ficando fracos na fé. A gente nem entende o nível disso, mas é profundo. A gente não fica frio de vez, a gente fica morno. O que nos era quente de fazer as coisas, de acreditar nas coisas, de fazer os processos, de estar na igreja e não sei o quê, aquela coisa toda. Ah, eu vou ouvir hoje. Ah, hoje tem um pregador novo. Hoje tem uma coisa nova. Hoje eu vou para a igreja. Ah, hoje é o mesmo pastor, é o mesmo assunto. Nossa, é a mesma coisa. Ah, eu vou amanhã. Hoje não. Bora assistir um filme em casa? Vamos sair, esposa? Vamos sair, esposa? Vamos lá? Tá. Para que ir para a igreja hoje? É a mesma coisa, eu já conheço o pregador. Tô falando porque eu já fiz isso. A gente vai ficando morno. A gente vai endurecendo o coração e nem entende. Vai gerando uma fraqueza na fé. O que a gente ousava fazer, o que a gente tinha curiosidade, tinha o amor, tinha aquela coisa toda. Gente, o inimigo ele não vai fazer algo que fique na sua cara que você tá assim ou assado. Ele não vai fazer isso. Ele não vai dizer, olha, tu tá afastada, né? Como diz aí o pessoal da igreja, né? Se afastou, né? Não, gente, realmente é o apagar do primeiro amor. Vai enfraquecendo a fé. A gente vai querendo e achando que é no nosso tempo, porém, não é. É no tempo de Deus. E aqui é o mais difícil da gente entender. Que não é no nosso tempo. Nunca será. E é isso que nos gera, gente, esse coração incrédulo. Voltando para o versículo 12. Coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O coração incrédulo, o que ele faz? Ele afasta. 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança, né, a fé que desde o princípio tivemos, ou seja, desde o tempo que nós nos convertemos, nos batizamos,
Sabe? Aquela mesma. Versículo 15, enquanto se diz, hoje, olha, voltando à questão, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi na provocação. Essa palavra provocação aqui, gente, tá remetendo lá no deserto, que a nação de Israel sempre provocava, né? Versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Olha a rebeldia aqui. Uma coisa intercala com a outra. Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ou seja, todos que saíram por intermédio de Moisés não se rebelaram? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Olha o que acontece aqui. A desobediência. Ou seja, a desobediência é negar a fé. Quando nós nos tornamos desobedientes, nós negamos essa fé. Nós nos tornamos obstinados, não submissos. Sabe? Eu faço do meu jeito. Eu será sempre, gente, é complicado, né? Porque nós queremos ser os nossos próprios, né? Nossos próprios deuses às vezes. Aí eu faço do meu jeito, aí eu busco do meu jeito, aí eu oro do meu jeito, né? Eu interpreto a minha Bíblia do meu jeito. E por aí vai. Aí eu tenho o Espírito Santo. Então é do meu jeito e com ele. E acabou. Não tem para que estar submisso a ninguém, a nada. Versículo 19. Vem, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Olha, repetindo, descrença, falta de fé. Aqui está uma advertência muito forte do endurecer o coração. Quando Deus falou contigo ou fala contigo, não endureça o seu coração. Essa confiança em Deus, essa alegria, essa libertação, essa posição em si, é quando nós nos abrimos a Ele. Sabe, eu sei que aqui não tem, né? Mas você pode ter conhecido alguém que sabe a Bíblia, né? Toda. Nossa, versículo tal, coisa tal, pregação tal, sabe tudo. Ele sabe tudo sobre perdoar, sobre tudo, gente. Mesmo essa pessoa sabendo de tudo, ela escolhe não perdoar. Ela não sente em perdoar. E ela ainda diz: não tem como eu perdoar essa pessoa. Vocês entendem que aqui tem um ponto nas pessoas que foram abusadas? Que o seu inconsciente grita nisso? Na vingança? Então ela decide e até diz que não importa o que a Bíblia fale. O que importa é o que eu sinto. O que importa é o que eu sinto. O que eu senti na hora do que eu fui estuprado. A Bíblia pode falar que eu tenho que amar, né? Mas eu não vou amar, porque essa pessoa não é digna do meu amor. Mas a Bíblia fala de amar. Para mim, nada disso importa.
verdade, nós precisamos liberar tudo isso e viver em paz e clamar para que esse amor entre e preencha todo o vazio. Existem pessoas que não aceitam o novo de Deus e que se movem com o coração obstinado. Tem um outro texto aqui que também fala sobre esse coração obstinado. Isaías, gente. Isaías 46. Gente, todos nós somos filhos aqui, de um pai e de uma mãe biológica. Por mais que nosso pai possa estar vivo ainda, ele pode ser a pior pessoa, como a nossa mãe também. Eu pergunto a vocês, como que nós iremos avançar se para com o nosso pai e a nossa mãe nós não perdoamos, nós não avançamos nisso? Não tem como, gente. A Bíblia fala que são bênçãos geracionais. Os nossos pais podem não ter tido, não sabiam, foram atacados. A maioria desses ataques vieram para nós. Muitos eles nem entendem. Eles tiveram uma vida difícil. Podem ter casado antigamente, né? Os casamentos eram muito precoces. Menina nova, menino, um rapazinho novo, né? Já iniciava já no campo, pouca escola se tinha na época. E normalmente se fugiam, né? Eram algumas características da época. Imagine tudo isso naquele tempo. Os nossos pais que, na sua infância, por tamanhas dificuldades, nos criaram em um ambiente que eles nem entendiam. Gente, a maioria não sabe nem o que é amor. Apenas se relacionavam e tinham filhos. Às vezes um ambiente frio, né? Era uma constituição de uma família, né? Em que uma jovem e também um jovem, né? Se conheceram e aí já fugiram, sem experiência nenhuma, porque os pais também deles não permitiam desse jeito. E aqui entra, né? Desonras, porque às vezes fugiram, né? Gente, tem muitas camadas aqui de entendimento. E vocês imaginem nós agora. Muitas das coisas os nossos pais sofreram, coisas terríveis, que nós nem imaginamos para nos criar, na verdade. E aí vieram, né, às vezes, uma separação, às vezes, né, duas crianças que nem têm experiência nenhuma, aí já vai ter filho, gente. E às vezes tem, antigamente eu cheguei a ver pessoas, né, que ainda estão vivas aqui, 13 filhos, 14 filhos, 10 filhos. Antigamente era assim. Imagine uma jovem, né, com uma carga dessa, sem experiência nenhuma. Foi com o tempo. Imagine a carga geracional e tudo mais. E aí também um pai, né? Antigamente era sobrecarga no homem, né? Tudo, né? O suprir, né? Então, quando vocês forem fazer certos processos que se intercalam no seu pai, na sua mãe,
Não endureça o seu coração. Você não sabe o que ele passou. Você não imagina o que ele passou. Você não tem ideia. Pô, e ele nem te conta nada. E às vezes, por não contar nada, ele não entende, e aí, infelizmente, descontou em você. E às vezes o que ele nem entende, né? Porque algo se repete, gente. Às vezes há uma repetição. Mas aí é nosso papel hoje mudar isso. É o nosso papel hoje mudar tudo isso. Levar esse amor para eles. Quando eles vierem, né? Porque, gente, eu não estou falando uma confrontação. É porque às vezes eles não tiveram, não conhecem esse amor. O amor de Deus que nasce dentro. É nosso papel levar esse amor. Mãe, eu conheci esse amor aqui. Não vai falar assim, né? Mas você vai inundar. Gente, tem pai que eu falo pelos meus pais. Não tinha, né, o hábito de abraçar, não tinha o hábito de falar amor, né? O único hábito que se tinha era o bênção pai e o bênção mãe. Isso desde criança até hoje. Mas algo tão amoroso não se tinha. Havia uma dureza no coração, que ao longo do tempo, papel nosso, é começar a quebrar isso. Quebra muito, né? Nos netos, mas é preciso em nós. É preciso em nós isso. Então é papel nosso destruir todas as fagulhas do coração obstinado. Atos 46, versículo 12 diz: Ouve-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Pera. Então, o coração obstinado, ele, né, fica longe da justiça de Deus. Aí o Senhor diz hoje, versículo 13: Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Glória a Deus, hein, gente? Atos dos Apóstolos, a Nara colocou aqui, capítulo 7, dos versos 51, diz: Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vos fazeis também. Pois é. Entende que, Nara, esse contexto gera também a questão sempre do geracional. O Senhor sempre está dizendo: olha, os seus pais e também vocês aqui, Silvonete, até hoje eu peço bênção e meus filhos também pedem bênção. Isso mesmo. Gente, eu tenho esse entendimento, né? Hoje, antes fazia porque era algo, né, cultural, cultural mesmo. Acordou, dormiu, pensou. Gente, na minha juventude, os meus pais dizem, né, que chegava a ficar insuportável, porque quando eu bebia água, quando eu ia comer, eles diziam que eu era assim. Benção pai, benção mãe. Vou sair, viu? Benção mãe, benção pai. Vou dormir, vou para a escola. Benção, 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 benção. Desse jeito. Aí hoje eu entendo, né? Nossa, Senhor me recompensa, porque eu suguei tudo, sem entender, até hoje. Bênção de pai, bênção de mãe. Capta tudo aqui. As bênçãos geracionais.
Eles me falam rindo disso, sabe, gente? Sabe? Inconscientemente a gente fazia essas coisas, né? Sem entender. Mas é isso, gente. Os nossos pais, eles têm bênção. As bênçãos que nós falamos, geracionais. E quando nós, né, dizemos, né, Pai, me abençoa, ele, eu te abençoo, né? Há uma liberação de bênção aqui. Quanto mais bênção, melhor, né, Silvanete? É. Adrão Ezequiel, capítulo 2 do verso 4, gente. Ezequiel, capítulo 2 do verso 4, diz assim, ó. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temais, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, ou é o rosto da ira, né? Porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Rebelião, lembra do que nós falamos? Um ponto liga o outro ligado ao próprio orgulho. Então, o coração obstinado, a rebeldia, a ira, ela muda o semblante da pessoa. Ela fica com um semblante duro. Então, essa essa dureza de semblante, ela tá ligada com a obstinação. E esse duro aqui é a pessoa se torna uma pessoa feroz, furiosa, odiosa, se torna teimoso, se torna obstinado ou de dura cerviz. Por quê? Rebeldia. Rebeldia. Vocês já viram, tem algumas pessoas aqui que já entendem isso, né? Mas vocês já viram alguém quando você fala, ela já muda o semblante? Gente, a palavra de Deus, ela revela tudo. Você fala algo, ela não gostou, ela endureceu o coração, gente, é automático. Fechou o coração. Você falou algo, ela não gostou, ela processou, travou. E essa pessoa, ela até com os seus olhos, ela vai pegando nos seus lábios o que você fala. E aí, nos olhos, ouvido, escutou, endureceu o coração. E aí o que ela faz? O semblante dela muda. Automaticamente ela vai retraindo, ela vai fechando. É igual uma flor, né? Fechou. Fechou, endureceu. Ficou rígido. É desse jeito. Vamos lá mais um pouquinho? Aí nós falamos, né? Esse contexto do versículo 2, 5, 6, por aí vai. Rebeldia. Rebeldia. Coração obstinado. E aonde está o coração obstinado também? Marcos capítulo 15, versículo 31. Marcos capítulo 15, versículo 31 diz: De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também
os que com ele foram crucificados e insultavam. Aqui fala da parte da crucificação, né, gente? Aqui nos dá ao entender que quanto mais nós temos sido, às vezes, semelhantes a essa nação de Israel, e aí, às vezes, nós possuímos um coração obstinado. Já fizemos essa pergunta? Será que nós também? Nós achamos que está tão longe, mas será que está tão longe isso? O quanto nós temos sido diferentes dos religiosos que crucificaram Jesus? O quanto nós temos vivido numa religião, gente? Ah, eu sou da religião evangélica. Ah, eu sou dos crentes. Ah, eu sou da igreja tal, da igreja tal. A minha igreja salva. O quanto, gente, a gente tem vivido uma religião. O quanto a gente tem tido só as capas e nos revestido de religiosidade, idolatria. E negamos atos de Jesus. Será que a gente já pensou sobre isso? Porque o coração endurecido é um coração idólatra. Será que nós refletimos sobre palavras e más palavras e do que Jesus fala ao nosso respeito e a respeito do que é correto? Como é as nossas atitudes no dia a dia? Às vezes é muito fácil endurecer o coração, gente. Às vezes, quando eu pego uma pessoa assim, né? Eu tô falando, tal, tal. Aí eu vou com uma palavra, pá, a pessoa já endureceu o coração. Ela não entendeu que é um chacoalhar de um pai. Né? É uma palavra de autoridade sobre a vida dela, para ela ser chacoalhada, mas ela não. O órfão, ele, quando ele recebe uma palavra de autoridade, ele retrai, ele fecha, ele endurece o coração. Por quê? Ele sempre acha que ele está certo, ele não quer ouvir uma outra opinião, uma outra posição, uma outra direção, ele quer, né, a libertação do jeito dele, no tempo dele, como ele quer. Né? A gente não gosta de voltar, mas a gente às vezes volta, né? Os profetas, né? Ah, porque eu tô vendo e tem que ser assim, desse jeito. Ah, os outros não estão corretos. Só eu, porque eu tô vendo. Aí eu vou caminhando sozinho. Como você pode caminhar sozinho? Você caminha com um pai. Se você caminha sozinho, você não precisa de um pai. E para que você está numa paternidade? Não tem para quê. Por isso que caminha junto, gente, em família. Porque nós achamos que os nossos métodos são os melhores. A nossa forma de pensar é a melhor. Como eu acho é melhor. Porque o como eu acho dá resultado do que qualquer outra pessoa. Nessa palavra, os sacerdotes estavam ali numa crucificação. E em que eles são melhores ou piores do que nós? Gente, eles pensavam que eles estavam corretos e que Jesus era uma farsa. Gente, eles tinham a certeza nisso.
E qualquer um que trouxesse uma mensagem diferente, gente, seria crucificado. Eles não imaginavam que seria daquela maneira. Porque eles pegaram, leram as escrituras, absorveram o que eles gostavam de ouvir, seu próprio ego. Ah, então é dessa maneira. Hoje o tema vai ser isso. Ah, hoje eu escuto, mas amanhã eu não gosto daquele tema, eu não vou para aquilo não. Será que nós somos diferentes disso? Ah, quando fala de orgulho, eu não gosto muito não. Os escribas e os sacerdotes, eles liam a escritura e absorviam o que eles gostavam de ouvir. Ah, aqui é bom de ouvir. Ah, aqui, né, eu entendo, eu aceito. Em cada situação que a gente vive, cada momento em que nós somos levados, gente, à confrontação, é o momento de aprender. É o momento em que nós abrimos a nossa mente. Cuidados com os pré-julgamentos ou tomar atitudes, né, de oposição sem ter realmente o entendimento. Porque aqui fecha o coração. Então, o contexto é, gente, clama por Jesus. Senhor, eu quero abrir meu coração. Eu quero julgar essa situação aqui, eu quero entender essa situação aqui à luz da tua palavra. Eu quero entender aqui o que está sendo falado aqui, o que foi falado aqui. Eu quero entender. Eu quero buscar entendimento da tua palavra. Porque aqui os religiosos da época, gente, de Jesus, se eles tivessem agido dessa forma, tivessem vivenciado, né, o Jesus de Isaías, eles iam entender. O Messias de Isaías. E que nós possamos ser sábios, gente. Que nós venhamos ter um coração sempre aberto para ouvir o que o Espírito está falando, né? Porque quando nós não ouvimos, nós agimos em atitude religiosa. Nós auto nos protegemos, nos sabotamos. Ah, porque eu já conheço isso. Eu já conheço esse tema. Então eu tenho uma definição já. Olha, tudo que nós venhamos fazer, cada passo, cada atitude, cada ação, ela tem que ser colocada na presença de Deus. Com o quê? Senhor, o meu coração aqui, ó, tá aqui. Senhor, a minha mente tá aqui. Senhor, os meus ouvidos, eles querem aprender. Eu quero que os meus ouvidos, Senhor Jesus, sejam alinhados. Eu quero aprender o que Deus está falando comigo. Eu quero entender. E eu quero unicamente, né, julgar à luz da tua palavra, né, que é o discernimento, gente. Né? O julgar aqui não é que eu vou ser juiz, não, é o discernimento, é o discernir. E nada melhor do que deixar o Espírito falar, nos ensinar, nos conduzir. É ele que nos vai direcionar, né, para a vontade de Deus. Porque ter um coração obstinado é perigosíssimo. Abram Jeremias capítulo 25, gente. Jeremias capítulo 25. Verso 3. Olha só.
Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado. Mas vós não escutais, ó, ouvido. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutais, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e da alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som da mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. A obstinação aqui, gente, é o endurecimento do coração, como vocês sabem. A recusa de aceitar a palavra de Deus. Aqui também acontece um afastamento consciente, voluntário da pessoa. A pessoa fica longe de Deus. E aí vai aos poucos, e o coração vai ficando insensível. E aí o final é desobediência. Porque o alinhamento aqui, a chave é a obediência para ter uma vida, né, alinhada com a palavra. Só que essa obediência, ela é no tempo de Deus e não no nosso tempo. A orientação é que nós devemos receber, meditar na palavra dia e noite, para nem se desviar dela e sair do caminho da obstinação. Lembra do que nós estamos falando sobre Josué capítulo 1? Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele noite e dia, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aí o que acontece aqui, gente, depois dessa obediência, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não adianta nós nos envolvermos com incontáveis trabalhos em nome de Deus, né? Nós nos julgamos que nós estamos agradando a Deus. Na verdade, gente,
Quem faz muito não faz nada, ou nem tem identidade, nem sabe nem quem é. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas e querer agradar a Deus, mas não fazemos o que é nosso, que é cumprirmos o nosso propósito. Muitos de nós não fomos chamados para certos tipos de coisa, mas nós insistimos em ser. Às vezes somos até ungidos para ser, mas o Senhor não nos chamou para isso. E aí nós andamos, e eu falo por mim, querendo, né? Eu vou fazer isso para agradar a Deus, ou fazer aquilo para agradar a Deus. Acabo, né, nem agradando e nem fazendo, porque o Senhor não me chamou para isso ou para aquilo. E se nós formos colocar para a igreja, fica uma bagunça só. Quem for chamado para ser isso não faz, e quem for chamado para ser aquilo também não faz. Por quê? Porque quem tem um coração obstinado não ouve ninguém. Sabe aquela pessoa que reluta? Recebe uma direção profética, recebe uma direção apostólica e reluta. Ah, eu não acredito nisso. Você que dá a direção, a culpa não é sua. Você que direciona, você que é líder já, você que se move em algo do Senhor, a culpa não é sua. O que o Senhor te direcionou foi emitir um comando. Depois disso, aí é com o Espírito Santo. No mover de quem? Do coração obstinado. Não é o seu coração, é o coração da pessoa que recebeu. É ela que não ouve. É ela que não quer se alinhar à direção. Quer fazer do seu jeito. Ah, porque eu não estou vendo isso. Ah, porque não é isso. Ah, porque, né? Vamos colocar aqui na libertação profunda que nós às vezes fazemos. Ah, eu não sinto nada pelo meu pai. Ah, pela minha mãe. O mundo espiritual está revelando. Aí a gente, bora, gente, vamos fazer. Ah, mas não é assim. Coração obstinado não é seu. É a pessoa que tem. Ela insiste em dizer que não é. Quer ser exprimida pelo Senhor. Gente, a obstinação é um pecado contra Deus. O obstinado perde tempo. Perde até um reinado. Saul perdeu, gente, por conta do seu coração obstinado. Orgulhoso. Rebelde. A obstinação traz trágicas consequências. Desobediência. Os filisteus, um povo obstinado. Saul pegou, contaminou e virou um rei obstinado. E aí agora o povo tinha o rei que merecia. Muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. Rejeitamos pessoas que querem que a gente cresça. A gente fica relutando. Aí eu vou fazer amanhã, depois de amanhã. Eu não tive, gente, pessoas que oferecessem uma mão para ajudar. É tão duro, especialmente, olha, eu digo a vocês, quem tem o profético às vezes é duro, viu? Porque ele vê. Aí você acha o dono. Às vezes você passou 10, 20, 30 anos para encontrar alguém que levantasse a sua mão e dissesse, ó, vamos junto, vamos juntos. E o coração obstinado ainda reluta. Ah, não é assim. Aqui eu aprendi assim.
Porque a Bíblia diz assim, igual os fariseus e os sacerdotes, né? Lá de Jesus. Reluta. Sabe, Deus não fica surpreso com a atitude de Saul. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que ele seria desobediente. Mas os propósitos de Deus são mantidos. Se você, se você tá aqui, se você tá na sua igreja e você reluta, é uma pessoa desobediente, nossa, se mantenha assim. O Senhor te tira da reta e entrega o reinado para uma outra pessoa. Mas os propósitos dele, nossa. E toma cuidado, se você realmente o Senhor botar o dedo para escolher, você vai apanhar muito. Sabe aqueles testemunhos? Nossa, eu relutei, eu relutei, eu relutei, eu relutei. O Senhor fez aquilo, o Senhor fez aquilo, o Senhor fez aquilo. Ah, eu não queria pregar, não queria fazer, não sei o quê, não sei o quê. O Senhor, tome. Não seja um Saul. Cuidado com o coração obstinado. E esse é um tempo de intimidade agora, de arrependimento, né? Um tempo de mudança. Saul mudou com Deus. É muito triste porque muitos mudam com Deus. Muitos nem aí mais. Será que você é um desses que já acordava naquele fervor com Deus? Já lia a palavra, já orava? Você, mulher, para com seu esposo, para com seus filhos, era daquele que ia para a mesa e aí foi esfriando porque o trabalho do meu esposo, o meu trabalho, a gente está passando uma dificuldade, tal, tal. Foi esfriando. É o momento da fé, ela aumentar, é o momento que despenca tudo. Não adianta ficar de aparência postando em rede social ou não. Na verdade, agora é o tempo de intimidade. Senhor, eu quero te ouvir, porque é te ouvindo que eu te obedeço. Não adianta dizer, eu quero caminhar, né, com o meu amado, porque o meu amado é meu. Se nós não escutamos o amado, como nós iremos caminhar? É pela voz, né? As minhas ovelhas escutam a minha voz, elas sabem. Mas o Senhor está falando e eu não escuto, eu sou ovelha? Eu obedeço a voz dele e eu sigo? Ele me diz, vem filho, caminha comigo. Será que esse ouvido está atento? Porque no meio do caminho, do pasto, né? Tinha um buraco e quebrou uma perninha, tá ali, tal, tal. Ou veio uma mosca, né? E aí eu vou fazer o quê? 1 Samuel capítulo 15, gente, ele revela essa dinâmica de Saul, né? E, e, e ali tá lá Samuel. Olha, Deus tem prazer na obediência do que no sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Gente, quantas vezes nós fomos desobedientes para com o Senhor? Porque o nosso coração ficou, ou foi, ou ainda é obstinado. E o que aconteceu com ali, esse contexto de Saul? Ele rejeitou a palavra do Senhor. Ele rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor fez o quê? O rejeitou. Saul, considerado um rebelde e obstinado de coração também.
Gente, cuidado na nossa vida. Nós podemos ser tomados por uma inveja, um ciúme. É terrível isso. Cuidado com essas questões. Então é o momento de nós nos arrependermos. Nos arrependermos. Eita, Jesus. Sabe, gente, a obstinação, ela gera comportamentos, né, pecaminosos, né, práticas, né, e que nós precisamos ter um coração humilde, um coração obediente, manso. O coração humilde, ele se atrela em ouvir, ele ouve e ele obedece. Pai, nesse momento, Senhor Jesus, eu oro aqui. Senhor, nos torna disponíveis, totalmente alinhados, obedientes, humildes, mansos. Senhor, que nesta noite seja um dia que nós venhamos remover obstáculos. Nos concede, Pai, os teus frutos, a tua alegria. Renova o teu amor em nosso coração. Que nós venhamos receber a tua palavra. Que nós venhamos viver de acordo com ela, né? Senhor, nos perdoa pela falta de fé, pela fraqueza, pela má disposição, né? Ah, eu só vou fazer do meu jeito, né? Pela falta de ânimo, né? Ah, eu já desisti porque tá tudo dando errado na minha vida. E aqui gera o orgulho, né? Sabe, gente? Na nossa vida, nós precisamos realmente conhecer algo, né? E algo profundo, ele às vezes não vem fácil. Às vezes vem, gente, para nos colocar em certos desertos, né? O que nós não podemos é ter um coração obstinado, né? Como o povo do deserto passou 40 anos. Às vezes nós queremos justificar certos sentimentos, emoções, às vezes até andar em outros caminhos, né? Ah, eu não quero andar mais no caminho do Senhor. Quando nós decidimos isso, começa o ponto de obstinação. Gente, não se trata de mim, não se trata de um pastor, de uma igreja. É de você. Gente, nós precisamos nos autoanalisar. Pera, eu era assim e eu estou assim. O que que aconteceu? Eu desisti? Eu fiquei obstinado? Ah, eu perdi as esperanças? Eu não quero mais me mudar segundo a tua palavra? Senhor? Eu quero me mudar segundo o desejo do meu coração, que é enganoso? Obstinação. A obstinação leva a que a gente fique perdido, gente. Nós venhamos nos perder na nossa caminhada. O coração obstinado é aquele que não recebe. Como é que vai receber um coração que é de pedra? Ele petrificou, não recebe. Não tem como. Bate numa pedra, gente.
Sabe a síndrome do profeta Isaías? Restou só eu. Aí Deus diz, 7 mil. Às vezes nós ficamos em cativeiros do passado, gente. Nós ficamos no que nós fizemos no passado. No meu passado, na igreja, eu era assim. Eu profetizava, não sei o quê, eu não sei o quê. Porque agora, né? Porque agora tá assim. Quando o Senhor quer realmente alinhar algo, gente, às vezes você fazia muita coisa na alma e muita coisa que não era atrelado ao seu dom. Quando o Senhor começa a moldar algo, nós não entendemos. E nós queremos ficar no nosso passado sempre, na distração do nosso passado, no mover do nosso coração endurecido. Ah, eu não aceito, Senhor, que seja assim. Porque quando eu me converti, eu era assim, né? Quando eu me converti, as trevas não eram assim, não atuavam assim. Sabe, o Senhor vai nos capacitando, gente. Porque há em constante movimento tudo. O Senhor vai liberando estratégias. A gente vai entendendo coisas que a gente não entendia. E algo vai acontecendo. Nós precisamos sair da obstinação. Se nós sairmos realmente da obstinação, o Senhor vai continuar liberando, dando estratégia, ferramentas, armas. O coração obstinado é terrível. Por quê? Nós ficamos presos dentro de nós. Eu fico preso dentro da minha vontade, dentro do meu desejo. Sempre. Essa é a obstinação. E ela se move na rebelião. Ah, eu quero do meu jeito. Eu não quero ser moldado conforme a palavra. Sabe onde se move, gente? O coração obstinado, ele se move na idolatria. Sabe os ídolos do lar? Que a gente vê lá em 1 Samuel capítulo 15, do verso 23. Nós falamos sobre a rebelião. A raiz da rebelião na primeira parte, né? Que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Só que se move aqui no texto em diante que a obstinação é como a idolatria e o culto ao ídolo do lar. Olha onde está a obstinação. Ou seja, a idolatria, né? Ela se move na obstinação, na petrificação do coração. E essa obstinação, ela entronifica na idolatria. Totalmente. E aqui a idolatria geracional. Às vezes nós não entendemos porque o nosso coração e tudo mais é frio, frio, frio. Às vezes bate no que é geracional. Ah, pesquisa aí. A minha geração foi idólatra? A minha geração foi feiticeira? Os meus antepassados? Raízes pagãs, obstinados. Ao quê? Ah, as coisas são do meu jeito. Eu não preciso ser moldado na palavra. É o meu entendimento. E aí eu vou adorando os ídolos da minha linhagem. Não adianta, gente. Quebra de maldição, da idolatria, renúncia, maldição familiar, geracional. Não adianta.
Se o nosso coração está obstinado, como vai entrar algo? Não entra, gente. Por isso que às vezes nós fazemos muitos processos e eles ficam guardados ao Senhor. Não é que você perdeu algo. Não, ele apenas não entrou. Não, às vezes entra lá na frente. Você não perde nada, porém o Senhor guarda. Porque não tem como alinhar céu e terra se o coração está petrificado. Entende por que eu sempre volto para a anulação? É o ponto de partida. O ponto de partida da desistência. O ponto de partida da rebelião e da rebeldia. Seja nós ou o nosso geracional. Porque não encaixa. E aqui a obstinação ela é pecado. E ela nos tira do propósito. Ela nos torna insensível à voz de Deus. O coração obstinado, o coração endurecido, petrificado. Não tem como ouvir a voz de Deus. Não tem como obedecer os comandos, sabe? Até os comandos que nós damos em algumas libertações, a pessoa duvida. Será que vai funcionar isso? Será que é verdade isso? Voltando ao assunto, Saul foi fazer sacrifício, gente. Ele não podia fazer sacrifício. Gente, ele era rei. Ele não era sacerdote. Por isso que fica, né, aquela mensagem de Samuel tão forte, né? O Senhor quer que você obedeça. Não adianta sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar, né? E aí volta, porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria de culto do lar. A obstinação ela está ligada com rejeitar a palavra do Senhor. Aí ele também rejeitou. Para que você, Saul, não seja mais rei, né? Aqui o Senhor não está dizendo para a gente não sacrificar. O Senhor está dizendo, não faça nada sem ter um coração obediente à palavra. Não faça nada, não adianta sem que você obedeça à palavra. Quando nós obedecemos à palavra do Senhor, gente, nós nos alinhamos. Quando nós não obedecemos, entramos na rebeldia. E ela se move como um pecado de feitiçaria. E essa rebeldia vai endurecer o nosso coração. Coração obstinado. Uma coisa liga com a outra. E nós sempre dizemos, eu quero resultado. Mas eu quero tirar o meu caminho, o meu tempo. Então eu quero moldar a palavra do meu jeito. Eu quero fazer sempre do meu jeito. Olha, sabe o que acontece? Se nós realmente desejamos ser conduzido por Deus, nós temos que largar o nosso controle 100%. Nós temos que largar o nosso comando 100%. Não é de boca para fora. Na verdade, não é fácil. É uma prática. Deus vai nos colocar em um deserto. Deus vai nos colocar em um deserto. É nesse deserto que o Senhor vai mostrar como está o nosso coração. Nós achamos que o nosso coração tá. É enganoso ele. O deserto pode vir escassez. O deserto traz traumas
que foram revelados, que nós nem imaginávamos. O deserto traz problemas familiares com pai e com mãe, com irmão, com sentimentos não tratados. O deserto traz uma alma vazia sem ele, que nós achávamos que nós tínhamos, que nós pulávamos, adorávamos. Nossa, tudo vazio. O deserto espreme, espreme, para extrair o melhor da gente. Deus ainda vai levantar e pode levantar até adversários. Esses para nos forjar, nos amadurecer. Gente, isso dá trabalho. E o que acontece normalmente? Eu prefiro criar os meus próprios caminhos. Porque eu não quero ser moldado dessa forma. Eu quero ser moldado da forma que eu penso. Olha, o lugar que o Senhor quer nos colocar dá trabalho. Ouvir a voz do Senhor não é para qualquer um. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido isso. Nós falamos de boca para fora. Começa o Senhor a espremer a gente. Isso é muito sério. Eu quero que você analise isso. Quantos de nós estamos dentro de uma igreja? Estamos cultuando, levantamos as nossas mãos em adoração, né? Estamos orando, aquela coisa toda, jejuando. E o nosso coração está rejeitando e está obstinado. Gente, o Senhor sonda o nosso coração. Muitos de nós não imaginávamos como era uma libertação. Muitos de nós dizemos até, não precisa de tanta coisa assim, tanto detalhe, aquela coisa toda. Porque a graça me alcançou, eu sou livre. Eu posso todas as coisas. Você pode todas as coisas, mas nem todas te convêm. Uma coisa é certa, nós podemos ter realmente coração de carne, vencendo as obras da carne. Eu não posso todas as coisas. E eu não devo continuar agindo da mesma forma que eu era antes. Se eu continuar, eu estou rejeitando a palavra. E aqui gera pessoas críticos, destrutivos. Sabe aquelas pessoas que criticam todos aqueles que estão buscando a Deus? É quando eu rejeito a palavra do Senhor. Quando eu rejeito até a exortação. Porque a palavra é o próprio Jesus. Se nós rejeitamos a palavra, acabamos rejeitando também a Jesus. E se nós rejeitamos a Jesus, o Eterno nos rejeita. É um fundamento. E aqui, gente, precisamos pedir humildade, mansidão e obediência. Obedecer a palavra. Precisamos clamar ao Senhor. Senhor, alinhe os meus ouvidos. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero obedecer a tua voz. Gente, a obstinação tira tudo isso da gente. A obstinação é uma porta que, se nós entrarmos, seremos aprisionados em ambientes de tempos errados, em que eu só faço as coisas do meu jeito. Tudo do meu jeito.
Aqui gera um coração medroso, órfão, vazio, sem fé. E eu vou andando do meu jeito. Eu vou andando no meu tempo. Eu não quero ser espremido, né? Então, precisamos sair da obstinação. Precisamos analisar. Porque é uma linha muito tênue, gente, entre servir a Deus e servir a carne. Servir as trevas e servir a luz. Imagina se você ou pensa, Senhor, tem algo que eu ainda estou servindo as trevas ou a carne. Eu achava que eu estava servindo a Ti, mas como diz a história, né, o buraco é mais embaixo. Analisa o seu coração. Veja se você tem um coração endurecido para receber realmente o que o Senhor quer para você. Segundo Ele, o padrão dele, que nós não venhamos mais querer viver na força do nosso braço. Que nós venhamos caminhar no caminho que é Jesus. E eu encerro aqui para declarar que o Eterno tenha um lugar para nos moldar, segundo o padrão dele, que ele já preestabeleceu para a minha e para a sua vida. Que o Senhor te abençoe infinitamente. Para você analisar, chamar o Espírito Santo para estar junto com você. Porque eu creio que não se encerra aqui, ou vendo uma gravação. Há um processo de entendimento aqui. O importante é a prática. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guie. E eu encerro aqui com um versículo que a gente gosta muito. Vou pegar aqui, tá, gente? Que está em Ezequiel, capítulo 11, do verso 19. Eu vou ler do 17. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Olha, prática. Executar é prática. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevarão as suas asas e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à caldeia para os do cativeiro. E de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor
me havia mostrado. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e que o Senhor o alinhe, tirando o coração de pedra e nos dando o coração de carne. Em um nome poderoso de Jesus. Amém e amém.